Queridos, nesta manhã estarei dando início a uma série de pregações, mensagens, serão pelo menos 4 mensagens, voltadas para o tema os movimentos da igreja, uma igreja em movimento. Nós falamos muito isso no aniversário da igreja, não é isso? Como tema, uma igreja em movimento. Uma igreja não pode ficar parada. Uma igreja não pode ficar estagnada. Houve uma época em que, através do profeta, Deus chama a atenção do povo, dizendo: vocês deixaram de buscar a fonte de águas para fazerem para vocês cisternas. Isso é uma comparação muito interessante sobre movimento e estagnação. A fonte, ela está sempre jorrando algo novo, produzindo algo novo, água nova. A cisterna, ela só recebe e o que faz? Retém a água e fica guardadinha aquela água ali. Se ninguém mexer, aquela água vai ficar parada ali. Se ninguém abrir um registro, não vai entrar água nova. Se a gente pegar essa comparação e trazer para a igreja, a gente vai entender que a igreja precisa ser como que uma fonte, jorrando algo novo, produzindo algo novo, acompanhando os tempos, as mudanças, as pessoas e produzindo algo novo. Caso isso não aconteça, a igreja se torna uma cisterna. Nós recebemos algo, foi muito bom, mas estamos retendo e não estamos produzindo algo novo. A igreja não pode ser uma cisterna, a igreja precisa ser uma fonte. O Senhor Jesus Cristo, quando evangelizava, aquela mulher samaritana, ele disse assim: se você me pedir água, eu vou te dar uma água que vai produzir em você uma fonte, que vai jorrar algo novo a partir de você. E minutos depois, aquela mulher estava voltando à sua cidade, dizendo para todo mundo que havia encontrado o Messias, e centenas de pessoas voltaram com ela para ouvir Jesus. E ao final, aquelas pessoas disseram para aquela mulher: já não foi pelo fato que você disse, mas porque o que nós ouvimos também. Então a igreja precisa ser essa agência de produzir algo novo. Uma mensagem nova para o coração daqueles que estão vivendo uma velha vida de pecados. Uma mensagem nova que transforme as pessoas. Não é à toa que o evangelho é chamado de boas novas. É uma boa notícia. É uma nova notícia que as pessoas precisam ouvir. Então a igreja precisa deixar de ser uma cisterna para ser sempre uma fonte. A igreja precisa sempre sair de um estado de estagnação, de acomodação, para manter-se em movimento. Então, nós vamos pensar juntos durante algum tempo sobre os movimentos da igreja. E o primeiro movimento que a igreja precisa fazer é um movimento para trás. Hoje, nós precisamos voltar os nossos olhos para trás e vermos como tudo começou. Identificarmos ali por que nós somos igreja hoje, à luz do que aconteceu lá no passado. Eu até coloco aí no boletim, um editorial, uma ilustração, que o grande pregador Billy Graham foi questionado uma vez, que o tipo de pregação que ele fazia era como se estivesse retrocedendo a igreja uns 10 anos. Ele falou: só isso? Eu queria que a igreja voltasse 2000 anos. Eu queria que a igreja voltasse lá no começo. Há uma canção que vez ou outra nós cantamos, quando a gente diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor. É a ideia de que a gente precisa voltar ao nosso começo. É o que eu falo sempre nas ceias.
de que vez ou outra a gente tem sempre que lembrar o nosso começo, onde nós começamos a crer, onde nós começamos a confiar em Deus, onde e quando nós começamos uma vida diferente, à luz da palavra de Deus. E como igreja a gente precisa voltar lá atrás no tempo, voltar lá no passado e ver como tudo começou. Eu quero ler com os irmãos alguns textos da palavra de Deus. O primeiro deles está em Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada, portanto, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Outro texto, Marcos, capítulo 16, os versos de 15 a 18. Vamos lá? E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Outro texto, Lucas, capítulo 24, a partir do verso 46 até o verso 49. Vamos lá? E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E o último texto, João, capítulo 20, os versos 21 e 22. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Amém? O que esses textos têm em comum? Nos 4 textos que nós lemos, o que esses versículos têm em comum e que transmite a ideia daquilo que Jesus esperava da sua nova igreja? Movimento. Vão pelo mundo, vão às pessoas, vão a todo mundo, vão a todas as nações. Era aquela ideia de sair daqui para ir a algum lugar, sair daqui para ir até alguém. Essa ideia precisa estar muito fixa na nossa mente, que nós não podemos ficar parados no que diz respeito à evangelização. Ao olhar para esse mundo tão caótico, para esta sociedade tão estragada, o que precisa vir à nossa mente é: eu preciso fazer alguma coisa.
Eu não posso me acomodar, eu não posso me acovardar, eu não posso desistir, eu não posso ficar parado. Eu preciso fazer alguma coisa. Ao olhar para toda essa malignidade que está à nossa volta, a nossa primeira reação deve ser de: eu não posso ficar parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas se eu penso isso, outro pensa, outro pensa, outro pensa, e todos nós pensamos, é a igreja que está pensando isso. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: nós estamos localizados em um bairro. Esse bairro é e sempre foi afetado pelo pecado, porque todos os lugares são, não é? Mas eu quero trazer à referência o fato de estarmos localizados neste bairro. E a gente precisa olhar para aquilo que o bairro nos oferece e pensar assim: podemos mudar esta realidade? E às vezes, pensar até mais ousado: devemos mudar esta realidade. Há muitos anos atrás, eu lembro que eu preguei uma mensagem aqui falando sobre o fato do Parque Helena ter sido todo urbanizado. E a gente diz: como o bairro melhorou, como o bairro ficou melhor. Ruas calçadas, saneamento, ficou melhor fisicamente, estruturalmente o bairro. Mas a nível de pessoas, o bairro melhorou? Eu diria: não, hoje está pior. Nunca experimentamos uma violência tão de perto. E o medo nos acomoda, o medo nos reprime. A situação está pior. Então não basta ter asfalto num bairro, não basta ter uma boa calçada, não basta ter um bom saneamento, não basta ter a iluminação, não é só essa estrutura que muda um bairro, enquanto as pessoas não mudarem, ou enquanto as pessoas não forem mudadas. E o que muda de fato as pessoas? Nós temos essa consciência que o que muda as pessoas é o Evangelho. O que muda a mente de uma pessoa é o Evangelho. O que muda o modo de agir, de pensar, de agir ou reagir às situações na vida de uma pessoa é o Evangelho. Há mais um texto que eu quero ler com os irmãos, está em Atos, no primeiro capítulo de Atos, no verso 8, em que a gente então vai perceber que a partir de Jesus, as mudanças que começaram a acontecer na vida daquelas pessoas tinham a ver com o Evangelho. Atos, capítulo 1, o verso 8. Deixa que eu leio. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas vocês receberão, volta aí um pouquinho, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Toda a diferença que passou a existir na vida daquelas pessoas que caminharam com Jesus tinha a ver com a mensagem que ele lhes pregou. O fato deles terem recebido aquela mensagem. E o efeito que aquela mensagem causou na vida daquelas pessoas. Se tornaram pessoas mais ousadas, desprendidas, dispostas, corajosas, passaram a enfrentar uma adversidade muito grande, oposições muito fortes. A cidade, que até então para eles era uma cidade comum, onde eles transitavam normalmente, se tornou para eles uma cidade hostil, onde eles não estavam mais conseguindo ser como antes. Agora eles viviam uma vida diferente, uma prática diferente, uma fala diferente, um modo de agir diferente. Agora, quando Pedro e João vão ao templo e encontram ali um homem pedindo esmolas, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma mensagem nova para você, eu tenho uma disposição nova para você. Em nome de Jesus, levanta. E ele levantou e ficou em pé. Deixou de ser um paralítico. Aquilo foi um reboliço.
as coisas começaram a evoluir e meio que sair do controle. E logo, logo eles foram chamados a serem presos. Chamados é ótimo, né? Eles foram recolhidos à prisão. Pedro vai logo preso. E aquela gente começa a orar, aqueles primeiros discípulos de Jesus começam a orar. Eles agora sabiam o que era oração, eles sabiam o que era buscar a Deus, sabiam o que era conversar com Deus, eles sabiam o que era clamar. Eles então estavam exercitando agora a oração. E enquanto eles estavam orando, estava lá um anjo abrindo a cadeia e tirando Pedro de lá. A coisa começou a ficar diferente. Eles começaram a perceber que as falas de Jesus estavam se tornando realidade na vida deles. Estavam se tornando práticas. As coisas não estavam acontecendo porque eles queriam, porque eles tinham qualquer força, porque eles tinham qualquer conhecimento. As coisas estavam acontecendo por um poder sobrenatural que Jesus havia dito para eles: vocês vão receber o Espírito Santo. E eles receberam. E agora eles estavam experimentando o que era de fato ter o Espírito Santo. Saber o que era ter o Espírito Santo. Saber o que era o agir do Espírito Santo. Agora eles estavam vivendo o negócio na realidade. E aí eu quero fazer um recorte aqui para dizer que boa parte do que deixamos de viver, boa parte do que deixamos de experimentar, é porque muitas vezes nós esquecemos que a nossa vida deve ser conduzida, e ela é conduzida pelo poder do Espírito Santo. Esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer como igreja. É voltar lá atrás e ver como que tudo começou. Como que essas coisas começaram a ser produzidas na vida daquelas pessoas. A coisa teve início a partir do Espírito Santo. E hoje, exatamente hoje, nesta época, neste mundo que nós estamos vivendo, não é diferente. Qualquer movimento da igreja precisa ser antecedido por um movimento do Espírito Santo. A gente precisa sentir que é o Espírito Santo que está nos empurrando para frente. A gente precisa sentir que é o Espírito Santo que está tocando em nossos corações, que a gente não deve mais ser uma cisterna. A gente deve ser uma fonte. A gente tem uma mensagem que vai produzir nas pessoas outras fontes, que vão jorrar para a vida eterna. Que a nossa fala, a nossa mensagem, ela vai produzir nas pessoas frutos eternos. Quando a gente quer que o nosso filho estude, cresça, vá para uma faculdade, adquira conhecimento, ele só vai viver isso nesta vida. Mas quando a gente evangeliza o nosso filho, a nossa filha, a gente está criando uma mensagem no coração deles que vai produzir frutos eternos. É diferente de um conhecimento comum, de um conhecimento secular. Por maior que seja o conhecimento. Há muitos anos atrás, lá no Recife, havia um diácono chamado Juarez de Azevedo. O irmão Juarez de Azevedo era um físico nuclear. Ele inclusive chegou a trabalhar na NASA, aquela agência espacial americana. O irmão Juarez de Azevedo nunca perdeu a sua fé. Por conta de toda a ciência e todo o conhecimento que tinha, ele nunca perdeu a sua fé. Muito ao contrário, ele escrevia livros que levavam pessoas a se basearem nos conhecimentos científicos para entenderem a ação de Deus sobre a humanidade. Então a gente precisa ter, esse conhecimento. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estive fazendo um curso na Escola Superior de Guerra. Primeira reunião que eu cheguei, era um auditório imenso, grande assim como esse nosso, muito bonito, muito ornado.
E quando eu entrei naquele auditório, o primeiro pensamento que veio à minha mente: o que eu estou fazendo aqui? Mas estando ali dentro, um segundo pensamento me ocorreu: Deus não me trouxe aqui por acaso. Então eu tive a oportunidade de conversar com homens de alta patente do Exército, de outras forças. E como eu sempre usava, né, lá tinha que usar terno e gravata, tá? Eu tinha sempre uma cruzinha na lapela do paletó. E uma vez um coronel chegou para mim e viu a cruzinha e disse assim: o senhor é padre? Eu falei: não, eu sou pastor. O senhor é pastor? Eu falei: sou pastor. Eu imagino que na cabeça dele deva ter passado assim: o que o pastor está fazendo aqui? E ali começamos a conversar, sentamos, ficamos amigos, e eu tive a oportunidade de falar de Jesus. Por que eu era pastor? Comecei desse ponto: por que eu era pastor? Talvez a curiosidade dele seja essa, fosse essa, né? O que um pastor dele está fazendo aqui, né? Sabe que na cabeça de muita gente aí fora, crente não tem conhecimento, crente não é inteligente, porque crê. Inteligente é quem tem todo o conhecimento científico e não tem fé, tem a razão, mas quem diz que tem fé deixou de ser inteligente. Na cabeça de muita gente aí fora é assim que acontece. Talvez a curiosidade daquele homem fosse essa, mas eu tive a oportunidade então de falar para ele algumas coisas. E eu comecei por esse ponto: por que eu sou pastor? Eu sou pastor porque eu acredito em Deus e creio que a mensagem do Evangelho é algo que transforma a vida das pessoas. Precisamos sair dessa nossa acomodação, perder o medo e resgatar em nós a certeza de que quem nos move, quem nos conduz, é o poder do Espírito Santo. Primeira coisa que nós temos de fazer é olhar para trás. E a partir de todo aquele movimento, a igreja começou a tomar forma. O Evangelho começou a se espalhar. Pessoas começaram a se converter. Primeiramente, houve um sermão de Pedro, onde quase 3.000 pessoas se convertem. Depois ainda vai mais quase 5.000 pessoas. A coisa começou a sair do controle. As autoridades religiosas da época, do mundo judeu, estavam perdendo o controle. O próprio governo romano começou a perder o controle e então começou a empreender uma perseguição aos cristãos, e eles saíram pelo mundo. E diz o texto sagrado que por onde eles passavam, eles pregavam o Evangelho. Deu para você entender o que é uma fonte? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Eu só queria acordar vocês. Ser uma fonte é isso. Por onde você passar, você vai falar. Por onde você passar, você vai testemunhar. Por onde você passar, você vai produzir algo novo na vida de uma pessoa. Eu quero compartilhar então com vocês um fato muito interessante na história da igreja. Houve um período no século IV, um grande imperador chamado Constantino. Ele então determinou no seu império que todos os templos pagãos passariam a ser templos cristãos. E a partir dali então, todas as pessoas que nascessem no Império Romano então seriam considerados cristãos. Aí você diz: nossa, coisa bonita, né? Agora todo mundo é cristão, né? A gente gosta de dizer isso, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que bonito, né? Agora todo um império, toda uma nação, todo mundo agora é crente. Imagina que coisa boa, não? Foi péssimo. Isso foi uma atrofia para o movimento da igreja.
Isso foi uma atrofia para o movimento da igreja. Imagina o seguinte, vamos trazer aqui para dentro desse santuário. Todo mundo que está aqui é crente? Sim ou não? Não? Tem algum não crente aqui? Tá. Ninguém se apresentou, vamos deduzir que todos são crentes. Eu preciso pregar hoje, então, uma mensagem evangelística aqui dentro? Se todo mundo é crente, por que eu vou pregar? Quem mais precisa se converter se todo mundo é crente? Não é? Essa é a lógica do pensamento. Então veja-se no império todo, onde todos já nascem cristãos, o que eu não preciso fazer? Evangelizar. E se eu não preciso evangelizar, eu só vou cultuar. E se eu só vou cultuar, eu só fico aqui dentro. E se eu fico aqui dentro, eu me acomodo. Foi isso que aconteceu com a igreja. A igreja se enclausurou dentro dos seus templos e não precisava fazer mais nada, a não ser rituais, cerimônias, cultos, solenidades. A igreja perdeu essa ênfase, esse ímpeto de evangelizar. A igreja deixou de ser um movimento e se tornou um monumento. Grandes catedrais dos séculos passados foram erguidas, enormes catedrais, tudo para cultuar, nenhuma delas para evangelizar. Foi uma atrofia para a igreja, para o movimento da igreja. Século XVI, então, vem e surge um homem chamado Martim Lutero. E ele começa a mostrar para a igreja que alguma coisa estava errada. Não é porque as pessoas pagam, não é porque as pessoas fazem obras que alcançam a sua salvação. E aí ele começou a dizer assim, a Bíblia está dizendo que é pela fé que as pessoas são salvas. É por meio da fé. E ele começou a combater essas coisas. E ele despertou a igreja para perceber que fora dos seus muros, de suas paredes, haviam pessoas que não tinham fé. Pessoas que não criam. Pessoas que meramente viviam lá um ritual, mas não acreditavam de fato naquilo que faziam. E a nossa volta hoje é diferente? Não. Existem milhares e milhares de pessoas que estão à nossa volta que não têm um pingo de fé. Não tem uma gota de fé em seus corações. Quem precisa despertar a fé no coração dessas pessoas? A igreja, que é detentora de uma mensagem de fé. A igreja, que sou eu, que é você, a igreja precisa despertar no coração dessas pessoas o que é a fé. Como? Uma mensagem de fé. Um evangelho puro e simples. Um evangelho sem qualquer novidade que não seja o nome de Jesus. 3 coisas que nós precisamos fazer para que a igreja deixe de ser um monumento para voltar ao movimento. A primeira, de certo modo eu já falei, que é apropriar-se da autoridade e do poder do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar alguns, mas é a pura verdade. Nós, particularmente batistas, e eu venho dessa geração, que nós deixamos de pregar e ensinar sobre o Espírito Santo com medo de nos parecermos pentecostais. Porque na época houve uma grande divisão entre aqueles que entendiam os dons do Espírito Santo e aqueles que achavam que isso já tinha passado. Na década de 60 surgiu o movimento de renovação espiritual no Brasil e que deu origem ao grupo chamado
renovado. As pessoas falam, fulano agora é renovado. Mas nós somos batistas. E muitas igrejas surgiram, inclusive uma nova denominação chamada Convenção Batista Nacional, que pensava diferentemente da Convenção Batista Brasileira. E a questão do poder do Espírito Santo foi ficando cada vez mais esquecida em nosso meio. Nós aprendemos que recebemos o Espírito Santo quando, quem passou pela classe da UDI vai lembrar, quando nos convertemos. E aí vem sobre nós o Espírito Santo. Amém? Ponto. Mas e a partir daí? O que mais acontece? A gente não falava sobre isso. A gente tinha até medo de falar. Quando eu digo a gente, era as igrejas que eu participei, os pastores que eu tive, de certo modo, a teologia da época. A gente tinha medo de falar sobre isso para não parecer-se pentecostal. Se alguém dentro da nossa igreja batista fosse como o Luiz, que dava um glória, glória, esse é pentecostal. Não pode ficar no nosso meio. Vocês estão entendendo isso? Os mais antigos sabem do que eu estou falando. E nós passamos de um extremo para o outro. Aquilo que era a amostra visível da igreja, que era o poder do Espírito Santo, passamos a uma omissão, talvez até por uma ignorância, de não procurar conhecer, de estudar sobre, de pregar sobre. E nós fomos tornando os nossos crentes racionais demais, frios demais. E hoje a gente vive essa falta de espiritualidade na igreja. Isso é visível. Entrar para um culto de oração é coisa muito chata. Entrar para um grupo de intercessão, não, só para fulano que gosta de orar. Como assim? Os irmãos sabiam que a gente não precisaria ter um grupo específico de intercessão na igreja? Porque todos deveriam ter essa capacidade de interceder, essa busca pela oração. Isso deveria ser algo comum na nossa vida. E a coisa é tão séria que quando a gente sabe de um milagre, fulano foi curado, nossa, isso para nós é assim uma coisa. Isso deveria ser algo comum. Há muitos anos atrás, na seleção brasileira, havia um técnico chamado Fiola. Fiola treinava o time, treinava. Quando o time ia jogar, ele botava uma cadeira contrária, assim, na beira do campo. Ele debruçava na cadeira, ele até dormia. E a seleção jogando para lá, e ele até dormia. E quando acabava o jogo, alguém falava, seu Fiola, o jogo acabou. Ele acabou? Nós ganhamos? Ganhamos. Eu sabia. Ele confiava nos seus jogadores, no treinamento que ele dava. Deus confia no treinamento que Ele nos dá. O problema é, nós jogamos bem? Nós entramos em campo com a mesma disposição com a qual Deus confia na gente? Hein? A gente tem medo. A gente não sabe nem o que fazer. Porque não prestamos atenção naquilo que o técnico maior nos ensinou, que é Deus. E quando a gente experimenta um milagre, a gente deveria dizer assim, tá, nós oramos por isso, então tá certo, é isso mesmo que tinha que acontecer. Mas para nós é uma novidade, é um estardalhaço, é uma coisa espetacular. Porque a gente nunca mais experimentou o poder do Espírito Santo na nossa vida. Porque a gente não sabe nem o que é ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, o apóstolo Paulo relata, ele diz assim, eu queria tanto ir a tal cidade, mas o Espírito me impediu de ir. Ele sabia qual era a voz do Espírito aos seus ouvidos. Em meio àquele naufrágio, as pessoas se debatendo para lá, para cá, num desespero danado e tal. Paulo se levanta e acalma aquelas pessoas, dizendo, olha, calma, o Espírito de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e me disse, nenhum de vocês vão se perder.
o Espírito de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo vivia movido pelo Espírito Santo. Ele sabia quem era, ele sabia ouvir e entender a voz do Espírito Santo. E eu pergunto, você sabe quando o Espírito Santo fala com você? Você consegue perceber quando é Deus falando com você? Você consegue sentir isso? Pois lá naquele início de cristianismo, os apóstolos tinham essa certeza daquilo que o Espírito lhes movia, daquilo que o Espírito lhes impulsionava a fazer. Quando a gente vê, a gente usa muito esse texto no batismo, né? A conversão daquele eunuco que Filipe, o apóstolo de Jesus, foi até ele falar, diz que o Espírito levou Filipe até aquele caminho, no sentido de que ele foi orientado a ir para lá, para um caminho, para fazer o quê? Não sei, mas eu senti que o Espírito me trouxe até aqui. De repente ele vê uma carruagem passando e o Espírito diz, vai até lá. Sabe, essas coisas que a gente não experimenta mais no nosso dia a dia, porque a gente está tão ligado na tecnologia, a gente gasta tanto tempo com outras coisas, a gente está tão preocupado com viver a razão, viver a tecnologia, viver a pressa, que a gente não tem mais essa sensibilidade de saber assim, o Espírito está me levando para isso? É Deus mesmo que está me movendo para isso? É Deus mesmo que quer que eu faça ou isso é vontade minha? Eu que estou doido para fazer esse negócio e acho que é Deus que está querendo que eu faça. Primeira coisa que a gente precisa ter é apropriar da autoridade do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Mas não é para sair aí de peito aberto, agora eu tenho o Espírito Santo. Não, é viver a humildade, saber que você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Viva isso. Experimente isso. E você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O Espírito Santo atua em nós na revelação, na salvação, na santificação e na missão. Na revelação, nós somos convencidos do nosso pecado e entendemos que precisamos de Jesus. Na salvação, recebemos o Espírito Santo e somos selados no ato da nossa conversão, que falamos aqui, como uma marca permanente de que somos filhos de Deus. Na santificação, que ocorre através de um processo, nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. E na missão, nós somos enviados a um movimento constante para pregar o Evangelho. Segunda coisa, para entrar em movimento e sair do monumento, é a gente aceitar a nossa missão. Você saber o que tem que fazer e não fazer é a mesma coisa que não saber. Eu sei que eu tenho que emagrecer, mas eu não providencio nada para isso, eu não estou me ajudando. Eu não estou me aprimorando. Eu sei que eu tenho que evangelizar, mas eu não faço nada nessa direção, eu vou ficar estagnado. Eu serei sempre uma cisterna. Eu vou sempre reter algo bom dentro de mim que eu não vou passar adiante. Você consegue entender isso? Sim ou não? É só para acordar de novo. Mas agora é sério. Você consegue entender isso? Sim ou não? Muito bem. Você precisa aceitar a sua missão. Eu tenho sobre minha vida uma missão, qual seja falar do Evangelho. Nos textos que nós lemos, em todos eles, Jesus estava dizendo assim, eu vos envio. Vão a todas as nações. Vão e pregam o Evangelho a todo mundo. Jesus estava dando a eles uma missão. Jesus estava mostrando para eles o que eles deveriam fazer. Jesus estava dizendo exatamente o que eles deveriam fazer. Sair daquele lugar e caminhar. Eu costumo dizer que quando a gente tem um baita problemão na nossa vida, a gente tem pelo menos duas opções. Ou você senta no meio-fio da calçada e começa a chorar, ou você se levanta e diz, eu vou fazer diferente. Eu vou enfrentar esse negócio. Quando aqueles discípulos viram Jesus sendo crucificado,
Eles perderam a esperança. Era como se eles estivessem sentados no meio-fio da calçada e começaram a chorar. Pedro viu que não tinha mais nada para fazer, o que ele pensou? Eu vou pescar. E o mais interessante foi que os outros discípulos disseram assim: nós vamos com você. Perderam toda a perspectiva. Perderam todo sentido. Até que Jesus vem após a ressurreição, então vem a eles e lhes dá uma nova perspectiva de vida. Vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até onde vocês forem. Onde vocês chegarem. Confins da terra. Onde é o fim da terra? A gente não sabe. Tem uma historinha de um indivíduo desafiando o outro, dizendo assim: eu desafio você a identificar onde é o meio do mundo. O sujeito pensou, contou 10 passos. É aqui. Como aqui? Como é que você sabe que aqui é o meio do mundo? Eu disse: mede para ver. Confere você. Então é esse tipo de situação. A gente tem uma missão, um movimento. Até onde? Até o confim do mundo. Onde é o fim do mundo? Não sei. De repente a gente chega num lugar tão difícil que a gente diz: isso aqui é o fim do mundo, né? Parque Aliança diz assim: é o fim do mundo, né? Eu costumo dizer assim: ninguém passa pelo Parque Aliança, você tem que ir lá. Porque o Parque Aliança não vai para lugar nenhum, você tem que parar lá, né? Do outro lado já é um limite, é um rio que ninguém atravessa, nem a nado, né? Onde é o fim do mundo? Não sei. E porque eu não sei, onde eu chegar, eu tenho que continuar testemunhando. E por último, então, terceira coisa que a gente precisa entender para sair de um monumento e entrar em movimento é ajustar o nosso foco e a nossa abordagem. É o que nós estamos tentando fazer já há algum tempo. Numa linguagem mais atualizada, nós estamos recalculando a nossa rota. Precisamos fazer isso. Até hoje estamos caminhando numa direção. Tem dado certo? Tem dado certo. Está sendo produtivo? Até certo ponto, sim. Mas podemos fazer melhor? Podemos. Podemos fazer diferente? Podemos. Podemos caminhar numa mesma direção, fazendo algo diferente? Podemos. Se a gente pensar o movimento da humanidade, o homem andava a pé, passou a andar a cavalo, passou a andar de carroça, daí a pouco veio a invenção do automóvel, depois da invenção do automóvel veio a invenção do avião, e vieram os trens, e o homem foi descobrindo que ele poderia continuar em movimento de formas diferentes. Você pode continuar andando a pé? Pode. Mas se você pegar um ônibus, não vai ser mais rápido? Ah, vai. Ah, eu posso ir de ônibus daqui para São Paulo? Posso. Vou levar umas 6 horas de viagem. Mas se eu pegar um avião, eu levo 2. Bom, então eu posso ir mais rápido? Posso. E assim a gente vai pensando que a gente pode ir mais rápido se a gente utilizar meios mais práticos, diferentes, mas que não vão afetar o nosso objetivo. Nós estamos aí para empreender algo novo em nossa igreja. Trabalhar com pequenos grupos. Isso é uma forma da gente andar mais rápido, sem perder o nosso objetivo, que é evangelizar. Foi esse o começo da igreja. A igreja começou nas casas. Esse grupo de homens e mulheres começaram a se reunir numa casa, onde Jesus os encontrou orando. Eles estavam numa casa. E a partir desta casa, em Atos 2 diz que eles passaram a se reunir nas casas. Eles passaram a se reunir nas casas. É o princípio dos pequenos grupos. E a igreja foi crescendo, e foi aumentando, e foi evoluindo, e foi se tornando diferente. Mas não podiam perder o objetivo, evangelizar.
Primeiro movimento, então, que nós devemos fazer é esse olhar para trás e ver como tudo começou. Começou pelo poder do Espírito Santo. Começou com aquelas pessoas tomando consciência da sua missão. E começou quando eles se ajustaram e perceberam qual era a direção que eles tinham de seguir. E começaram a estabelecer uma abordagem. Ir na direção das pessoas. E onde eles pudessem reunir, eles se reuniam. Lucas registra que Paulo vai encontrar um grupo de mulheres orando embaixo de uma árvore e ali ele se junta a elas e evangeliza. E dali surge a conversão de Lídia, uma mulher que passou a ser uma grande ajudadora no ministério missionário de Paulo. É assim que acontece. Meus queridos, eu quero terminar dizendo que quando a gente assume essas posturas, quando a gente entende isso, nós começamos a perceber que a resposta para essas questões somos nós mesmos. O nosso fazer, o nosso caminhar, o nosso falar, as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Esse mundo está perdido, é o que muita gente diz. Nossa, esse mundo está perdido. Mas alguns podem ser salvos ainda. Seja você esse instrumento de transformação na vida das pessoas. Você tem um vizinho, uma vizinha, um amigo de trabalho, você tem parentes, você tem muitos amigos, você tem familiares, você tem muita gente à sua volta. Gente que você gostaria de ver transformada pelo poder do Evangelho. Gente que você gostaria de ver convertida a Jesus. Mas não fique esperando pelos outros. Não fique julgando e achando que aquela pessoa não se converte porque ela não quer. Seja você esse instrumento de transformação. Baseado nisso, há em você um poder, uma autoridade, que fará com que suas palavras saiam como espada que vá atingir o coração daquela pessoa. Há em você um poder e uma autoridade espiritual chamado o Espírito Santo de Deus, que fará com que as suas atitudes, as suas orações, transformem a vida de uma ou mais pessoas. Há em você um poder e uma autoridade que você precisa trazer à tona na sua mente. O Espírito Santo vai me usar. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Não seja tímida. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Permita-se ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E se isso vai acontecer com você, comigo, com outro, com outro e com outro, a nossa igreja começará a se movimentar. Deixaremos de ser uma cisterna e passaremos a ser uma fonte, porque de nós e a partir de nós há de jorrar uma mensagem nova que vai transformar a vida das pessoas. Feche seus olhos. Coloque-se em oração nesse instante. E nesta oração comece a entender e a dizer e a afirmar para você mesmo e dizer assim: Espírito Santo de Deus, eu sei que está em mim. Espírito Santo de Deus, eu sei que o teu poder transforma. Eu sei que o teu poder capacita. Eu sei que o teu poder nos dá coragem. Espírito Santo de Deus, eu quero experimentar novamente o teu poder em mim, a tua autoridade nas minhas palavras,
Espírito Santo de Deus, tira da minha vida tudo aquilo que não presta. Espírito Santo de Deus, transforma a minha maneira de pensar. Transforma minhas práticas. Tira da minha vida todo pecado, toda desobediência à palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. Espírito Santo de Deus, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que eu seja uma fonte para jorrar uma linda mensagem no coração das pessoas. Espírito Santo de Deus, me coloque em movimento na direção das pessoas. Em nome de Jesus. Amém.